Olá, pessoal. Hoje eu vou começar a dar aula sobre a hepatosplenomegalia. Nós vamos fazer uma discussão de casos clínicos. O Dr. Vicente já falou com vocês sobre as massas abdominais, sobre um pouco da oncologia, dados de epidemiologia, e eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vou discutir alguns casos que são talvez um pouco mais próximos da nossa prática e discutir desde a história, o exame físico até o diagnóstico um pouco, tá? Então vou apresentar 4 casos e depois a gente vai fazer um painel para ver os casos. Então o primeiro caso é um menino de 4 anos, pardo, natural procedente de Paracatu, Minas Gerais, residente na área urbana do município de Paracatu. Aqui o mapa, só para localizar, fica bem no meio lá de Minas. E a queixa era febre persistente de 39 a 2 dias, era só isso que tinha na história. O caso é assim que estava escrito no prontuário, eu copiei exatamente como estava. E de HPMA, o que estava relatado era febre, vários picos, sem outros sintomas. Então aqui a primeira coisa em relação à história, já que a gente está vendo semiologia também, né, nesse ano, e aliás toda a nossa vida, a história precisa ter talvez mais alguns dados, né? Importante a gente pelo menos negar que tenha sintomas, esse, aquele, para exatamente saber o que foi perguntado no momento da história. Vacinação incompleta, faltavam vacinas de reforço dos 4 anos, mas também até tá na época de fazer. De antecedentes pessoais tinha tido uma internação para observação por politrauma, por um acidente de carro e nem nega outras doenças. Condições socioeconômicas, morava em casa de madeira, sem saneamento básico, tinha 2 cachorros. E no exame físico, o menino estava em regular estado geral, consciente, mas prostrado, hipocorado, hidratado eupneico, boa perfusão. Estava com um pouco taquicárdico, vocês veem a frequência cardíaca elevada, frequência respiratória um pouquinho elevada também, temperatura normal, abdômen globoso, doloroso, palpação superficial e profunda e um baço bem grande, palpável 8 centímetros do rebordo costal, sem sinais de irritação peritoneal. Então, descompressão brusca negativa, ausculta pulmonar e cardíaca normal, sem edemas, não tinha nenhuma lesão de pele, sistema nervoso também estava tudo normal. Então, esse é o primeiro caso desse paciente. Então, lembrar desses dados em vermelho, são as alterações que a gente encontrou no exame físico. Muito bem, com isso, os principais achados de história, os principais achados de exame físico, que mais a gente deveria pesquisar em termos de sinais e sintomas, né? A queixa também, no exame físico, tinha dor abdominal, será que ele tinha diarreia, vômitos, distensão, empachamento? Então, todos aqueles sintomas que a gente pesquisa e que a gente estuda na propedêutica, a gente tem que perguntar e pelo menos negar se realmente isso havia ou não, né? Não é possível que um baço de 8 centímetros apareceu assim de uma hora para outra, né? Quais são as prováveis hipóteses diagnósticas nesse caso? A gente pode fazer o diagnóstico somente com a história e exame físico? E eu acho que nesse caso a gente pode pensar numa síndrome febril, numa esplenomegalia, ou a gente pode juntar as duas coisas, uma esplenomegalia febril. No exame físico aqui tem um relato dele estar descorado, né, hipocorado, então uma anemia provável. Então algumas coisas a gente já pode pegar daqui, mas não é possível ainda fazer um diagnóstico etiológico. Então quais exames complementares a gente poderia pedir? Muito bem. O que foi pedido nesse caso? Um hemograma, que mostrou uma anemia, um HB de 8,8, leucócitos 4.000, que está no limite inferior, plaqueta 145.000, que é limite inferior também, urina 1 normal, o raio-x de tórax normal, ele não tinha nenhum sintoma respiratório, mas tinha febre, então foi pedido um raio-x, bilirrubina total normal e tinha uma TGO, um pouco bem aumentada, né, 270, TGP normal, DHL normal, VHS pouco aumentado e a proteína total do sangue ok, albumina e amilase também ok, e a função renal e ureia e creatinina normais. Então esses foram exames que foram pedidos logo da chegada do paciente. Bom, a gente tem então uma anemia, paciente com uma esplenomegalia e uma TGO aumentada, mas o fígado não era palpável no exame físico. O que mais que a gente pode pensar? Bom, aqui a gente não vai poder discutir o caso, né? Então eu vou seguir baseado no que os colegas das turmas anteriores já discutiram em relação a isso. Pela epidemiologia,
de onde morava esse paciente, pelo local de moradia, eles pensaram em leishmaniose visceral por causa da esplenomegalia muito grande e volumosa, e foi feito um teste rápido para leishmaniose visceral que veio positivo. Então esse teste, esse IT-LAISH, é um teste rápido que é uma imunocromatografia. Ele faz uma determinação qualitativa de anticorpos no soro contra esse antígeno recombinante K39 da Leishmania chagas. Ele é prático, tem uma boa sensibilidade, especificidade 100%, e ele pode substituir outros métodos diagnósticos invasivos para essa patologia. Esse é um teste de diagnóstico. Esse paciente foi internado para receber glucantime, melhorou do estado geral, teve recuperação da anemia, diminuição da esplenomegalia, ficou afebril, ou seja, as alterações que ele tinha de história de exame físico, a anemia, a febre, a esplenomegalia eram decorrentes dessa doença. Então, ele com tratamento específico, ele melhorou da doença e os sintomas desapareceram. Foi atualizado o cartão vacinal e o paciente ficou bem. Então, os diagnósticos aqui pra gente ficaram como uma febre a esclarecer, uma esplenomegalia a esclarecer, e o diagnóstico etiológico, uma leishmaniose visceral. Vou falar um pouquinho da leishmaniose visceral. Eu não sei se vocês conhecem esses manuais do Ministério da Saúde. Esse de leishmaniose é de 2014, mas eu sei que sempre estão feitas atualizações dos manuais. Às vezes o manual ele não está bem completo ou bem atualizado em relação à doença em si, tratamento, mas eu aconselho que vocês consultem volta e meia esses manuais, porque eles, pelo menos em termos de epidemiologia, eles são muito bons, porque a gente precisa conhecer a epidemiologia das doenças no nosso país, né? Então, acho que vale a pena consultar de vez em quando. Eles são gratuitos, você acha na internet, e então é bem interessante conhecer. Então, o manual mostra a distribuição dos casos de leishmaniose visceral segundo o município. Esse mapa já é bem antigo, como vocês podem ver, mas dá para ver as áreas azuis, tem umas bem pequenininhas ali no meio do Mato Grosso do Sul, lá no Pará, Tocantins, Ceará, e os verdes, que tem uma incidência, o vermelho, né, também alguns, que é a segunda incidência. A terceira são os verdes, e amarelo tem uma distribuição já bem maior, no norte, nordeste, centro-oeste também, vocês veem, Mato Grosso do Sul tem bastante. Então aí é a distribuição da leishmaniose visceral. Aqui são os reservatórios, né? Então tem a raposa, tem o marsupial, a fêmea do flebotomínio adulta, aqui tem uma foto dela bem engurgitada. Depois tem subindo aqui em cima à direita, tem a forma flagelada ou a mastigota, e lá em cima, no meio, a forma flagelada ou promastigota da leishmania. Então aqui é o ciclo. O hospedeiro vertebrado é infectado com promastigotas quando é picado pelo vetor. Daí os promastigotas eles vão entrar nos macrófagos circulantes e multiplicar. Aqui tem essa foto, essa microscopia é um macrófago cheio de formas promastigotas, desculpa, acho que aqui já são amastigotas, e o macrófago morre, e aí os amastigotas são liberados, infectam outros macrófagos, aí o vetor vai lá, segue à direita, a flecha da direita, o vetor ingere os macrófagos infectados, e aí ele vai se infectar, né? E os amastigotas são liberados no intestino do mosquito, se multiplicam, e depois ele pica de novo o hospedeiro, e assim se fecha o ciclo, né? Então o ser humano entra no meio desse ciclo da leishmania. Aqui são duas figuras. O da esquerda é a fase aguda, um paciente com leishmaniose visceral com uma hepatosplenomegalia bem grande. Vocês podem ver que alguém desenhou ali no abdômen da criança, e essa criança, ela tá bem assim, nutridinha, gordinha, ela tem um volume abdominal grande, mas a criança deve ter uns 3, 4 anos no máximo. Ela tem um volume abdominal grande, mas ainda poderia até passar meio desapercebido, né? Mas é
uma visceromegalia bem grande. E à direita a gente pode ver um volume abdominal muito acentuado, é um paciente em período final, está escrito período final da doença, essa é a foto do livro, e vocês podem ver um consumo muscular, ou seja, a criança está bem desnutrida já por causa da doença, ou seja, a doença muito avançada, a doença que não passou pelo diagnóstico. Então isso aqui não é para acontecer, né? Principalmente nas zonas endêmicas. Muito bem, e como é feito o diagnóstico? A sorologia pode ser feita, a intradermorreação de Montenegro é positiva somente após a cura, uma coisa que eu não me lembrava, quando eu fui estudar para dar essa aula eu revi esse conceito, ou seja, que essa foto aqui de cima, a foto superior, que é a intradermorreação de Montenegro, tem um critério para ela ser positiva ou não, mas ela é só um critério de cura, não é diagnóstico. O diagnóstico já foi, né? Já foi tratado, inclusive. O mielograma, ou o aspirado de baço, ele pode demonstrar as formas amastigotas nos macrófagos, que é essa figura de baixo, que é uma microscopia do sangue, aqui deve ser medula, isso aqui é medula, sim, mielograma. Então vocês podem ver o macrófago infectado com os amastigotas. E aspirado de baço é mais difícil pedir hoje em dia, a gente quase não vê mesmo, isso está praticamente em desuso, mas o mielograma é um exame que às vezes está mais à mão, se você tem um hematologista, um oncologista próximo, mesmo um patologista que tem experiência em fazer a punção, ele pode fazer e dá para fazer o diagnóstico. Além disso, na coleta do aspirado de medula se faz a cultura de medula óssea, que é um meio especial, esse meio NNN. Aqui no HC é feito no Adolfo Lutz. A gente colhe aqui no ICR, deve colher no Central também, mas a cultura é feita lá no Adolfo Lutz. Você pode fazer o PCR para Leishmanian-Chagas, ter uma boa sensibilidade, e esse teste rápido do IT-LAIST, que é essa imunocromatografia que eu descrevi para vocês nesse caso relatado, cujo objetivo era exatamente mostrar a realização desse teste. Então esse é o diagnóstico da leishmaniose visceral. Esses são os dois tratamentos, pode fazer o glucantime ou então a anfotericina B, são dois tipos de tratamento que a gente pode fazer. Muito bem. Então, agora vamos ao segundo caso. Como nós estamos na pediatria, vou falar de um recém-nascido do sexo masculino, filho de pais saudáveis, não consanguíneos, sem outras histórias mórbidas familiares. A mãe tinha 31 anos e ela tinha essa retinopatia de Valsalva, que estava escrito na história. Eu fui pesquisar, isso é simplesmente uma fragilidade dos vasos da retina, onde ela deve evitar qualquer manobra de Valsalva ou manobras que aumentem a pressão do polo cefálico ou intraocular para evitar a ruptura dos vasos. Então é só uma fragilidade dos vasos, não sei bem a causa disso, mas é só um comemorativo aí que a mãe já tinha um filho, já tinha tido um parto, nenhum aborto. A criança nasceu de 38 semanas e 5 dias, o pré-natal estava ok, sem intercorrências, a mãe tinha sorologias negativas para HIV, hepatite B e VDRL, e ela era imune com exames realizados no primeiro trimestre para citomegalovírus, e não imune para toxoplasmose, e a pesquisa de estrepto B vaginal e retal com 35 semanas eram negativas. Fez 3 ultrassons pré-natais, eram normais, então a criança nasceu de parto cesariano eletivo por causa da doença ocular materna, para ela não entrar em trabalho de parto, não fazer esforço. Apgar 9, 10 e 10, peso de nascimento 3 kg, estatura boa, perímetro cefálico bom. Só que no exame físico após o nascimento, aquele exame que a gente faz com 6 horas de vida, a criança nasceu em irregular estado, taquipneica, ictérica. Então a icterícia ao nascimento já chama atenção, não é normal, né, nascer ictérico. A icterícia precoce ela é mais sinal de doença do que se ela aparecer depois das primeiras 24 horas. Então a icterícia precoce antes de 24 horas de vida a gente tem que pesquisar. O abdômen era volumoso, distendido. O abdômen do recém-nascido é mais volumoso, mas não distendido. E aqui tinha um fígado palpável a 6 centímetros, que é bem considerável para uma criança recém-nascida, e o baço palpável até a fossa ilíaca esquerda. Isso também não é normal, a gente palpar o baço desse tamanho num recém-nascido. A ausculta cardíaca normal, respiratória também, não tinha edemas, não tinha lesões de pele. Em relação ao exame do sistema nervoso, a criança estava em opistótono, que é aquela inclinação da cabeça para trás,
que é uma posição vista às vezes até em doenças neurológicas centrais, né, no tétano, outras situações, reflexos primitivos presentes e simétricos. Esses reflexos primitivos é o que vocês fazem de exame físico sempre no recém-nascido, no primeiro exame físico, e são aquele reflexo de marcha, apreensão, sucção, moro, né, são os reflexos que devem estar presentes. Se eles estão abolidos ou exacerbados, a gente tem que fazer pesquisa de alguma alteração neurológica mais central. E sem dismorfismos. Por que eu coloquei isso? O exame físico do recém-nascido é muito importante quando frente a qualquer outra alteração, malformação, etc. A gente realmente pesquisar dismorfismos. Então, esqueléticos, avaliar bem as extremidades, se os dedinhos têm, se são 5, né? Se você tem 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada pé, enfim. Se não tem nenhuma alteração de formato, dos membros também, da face, nariz, orelhas, olhar o ânus, os órgãos genitais. Então, olhar todos os lugares para procurar dismorfismos, pensando em alguma causa congênita, alguma síndrome genética ou alguma doença congênita, porque a criança não ficou assim agora, né? Ela já veio com essas alterações que se formaram já dentro da vida fetal. Muito bem, então essa é uma foto, alguém desenhou ali o baço e o fígado, vocês podem ver, evidentemente dá para ver a icterícia e uma esplenomegalia bem grande aqui do lado esquerdo da criança, do nosso lado direito, e a hepatomegalia. Essa é uma foto já não é do primeiro dia de vida, mas já que o coto já estava quase mumificado, mas ainda nos primeiros dias de vida. Muito bem. E com relação aos principais achados de história, parece que a história da mãe, a história pré-natal era bem pobre, né? Não tinha nada de significativo para chegar e nascer um nenê tão doente, assim, com uma hepatosplenomegalia tão intensa, uma icterícia. O exame físico, ele mostra realmente algumas alterações bem significativas, a icterícia, o regular estado geral, a taquipneia. A taquipneia talvez fosse pelo aumento do volume abdominal, que acaba comprimindo o volume pulmonar e reduzindo o volume pulmonar, e a criança pode ficar taquipneico simplesmente porque ela está com a barriga muito grande. Então isso pode acontecer. Mais sinais e sintomas a serem pesquisados? A gente vai precisar fazer uma avaliação melhor, por exemplo, da função auditiva, ocular, mas isso não é um exame físico rápido que a gente consegue fazer, né? Mas frente ao opistótono, tem que ver bem a força muscular e outras. A gente vai ter que acompanhar muito o desenvolvimento na criança, às vezes não no recém-nascido, não só o exame físico pontual, mas o desenvolvimento ele vai dizer muita coisa pra gente. Bom, prováveis hipóteses diagnósticas frente a esse quadro aqui. Então, a gente tem uma icterícia precoce, tem uma hepatoesplenomegalia, tem algum quadro neurológico provável, que tem um opistótono, né? Então, a gente tem uma síndrome neurológica aí central, provavelmente, de origem a ser pesquisada. E é possível fazer o diagnóstico só com essa história, só com o exame físico? Não tem nada de história familiar positiva, né? Só aquela história da mãe, da retinopatia de Valsalva, que também não é significativa, mas provavelmente a gente vai precisar de exames complementares para o diagnóstico. Então, para esse neném, só para resumir e para lembrar, uma definição da Sociedade Brasileira de Pediatria, o conceito de hepatoesplenomegalia no período neonatal é um fígado que seja maior do que 3,5 centímetros do rebordo costal direito e um baço maior que 2 centímetros do rebordo costal esquerdo, ou seja, o neném pode nascer com fígado e baço palpáveis, mas, porém, não maiores do que essas medidas aí. E o que a gente tem que investigar? Inflamação. Então, infecção perinatal, pré-natal, isso é o mais frequente, né? É o mais frequente. Então, a mãe tinha estrepto B negativo de 35 semanas, mas agora a criança estava com 38. Será que a mãe se infectou nesse período, né? A mãe tinha toxo não imune desde o primeiro trimestre. Será que ela se infectou com toxoplasmose, né? Infecções tem que pensar sempre. Toxinas sim, pesquisar, perguntar ativamente, exposição a toxinas, fármacos também, medicamento,
materno, exposição a substâncias químicas, exposição excessiva a substâncias, glicogênio, lipídios, proteínas anormais, metais, infecção celular, neoplasia, mais raro, né? Mas pode ser uma leucemia congênita, né? Infecções também, né? A gente não viu a leishmaniose anterior lá, seria muito azar, ou é muito raro acontecer isso, mas eventualmente poderia acontecer infecções congênitas que infiltrariam as células e causariam esse quadro. Congestão vascular, insuficiência cardíaca, que pode levar principalmente a hepatomegalia, não tanto a esplenomegalia, né? Doença pericárdica restritiva também, trombose de veia hepática, que poderia levar a uma hipertensão portal, hepatosplenomegalia, então a trombose de causa congênita, ou por malformação, ou por uma trombofilia grave, enfim. Obstrução biliar, atresia de vias biliares, né? Ou cisto de colédoco, então as obstruções biliares também podem cursar com essa apresentação, até com icterícia, né? Bom, e aí quais exames complementares foram feitos? O hemograma era normal, exceto por plaquetopenia, então não tinha anemia, não tinha alteração de leucócitos, só tinha uma bela de uma plaquetopenia de 23 mil, normal de plaquetas acima de 150 mil, TGO alta, TGP alta, bilirrubina alta, as custas de... Cadê a indireta? Não está aqui. Bom, direta de 4 e pouco, então e a indireta de quase de 10 e pouquinho. Urinão normal, raio-x de tórax normal, então taquipneia não era por causa de nenhum infiltrado pulmonar. Aqui normal, mas talvez o volume pulmonar devia estar um pouco reduzido, né? Bom, hemocultura e urocultura negativas, isso a gente sempre colhe para pesquisa de infecções, a gente não falou que poderia ser um processo infeccioso, então hemocultura e uroculturas foram colhidas negativas, o eletro e o ecocardiograma eram normais, estão afastando alguma doença cardíaca, pensando na hepatomegalia e tudo mais. Sorologias para pesquisar as infecções congênitas, que são esses aí que estão descritos: toxorubéola, citomegalo, vírus herpes, EBV, que é o Epstein-Barr, hepatite A, B e C, HIV, são negativos ou imunes, ou seja, não é nenhuma doença aguda, ninguém tem IgM para isso daí. Ultrassom revelou uma hepatosplenomegalia homogênea, sem congestão, e as vias biliares normais, então afastando doenças de vias biliares. Apenas então encontramos uma hepatosplenomegalia homogênea no exame de imagem de ultrassom, guardadas todas as proporções de limitação do exame, de examinador e tudo, mas enfim, não se encontrou nenhuma malformação, cisto de colédoco, etc. Então algumas coisas que a gente tinha visto aqui, né, a gente aparentemente afasta: insuficiência cardíaca, atresia biliar, as infecções congênitas. Outras coisas ainda não dá para dizer, né? Mas tem uma parte hematológica bem importante aí que chama atenção, né? Muito bem. Esse caso, eu estou relatando exatamente como ele estava descrito, então foram feitas pesquisas para doenças do metabolismo de metais e foram descartadas doenças do acúmulo do ferro. O ferro era normal, ferritina normal, cobre e ceruloplasmina normais, afastadas outras causas. Chamava atenção a citopenia e a hepatosplenomegalia, chamava atenção para a suspeita de doença de depósito, doença de Gaucher. Muito bem, só que a evolução foi a seguinte: inicialmente pela gravidade clínica e neurológica, não tinha um diagnóstico etiológico, o paciente recebeu alimentação exclusiva por sonda nasoenteral, certo? Ele não conseguia ter uma deglutição normal, o paciente recém-nascido com quadro central não consegue sugar adequadamente, provavelmente uma hipoatividade ou falta de sucção mesmo, né? Isso é um sintoma, a gente tem que ficar muito atento, né? A criança tem que saber sugar normal. Ficou estável, não necessitou de oxigênio, nem suporte ventilatório. A icterícia foi só simplesmente tratada com fototerapia. Aqui ficou um pouco faltando a pesquisa da icterícia, né? Talvez fosse só uma icterícia precoce por fisiológica, por fototerapia, mas acho que não é o caso, porque afinal a criança tinha um comprometimento hepático, né? Bom, não recebeu reposição enzimática, que querendo dizer, depois que o caso foi visto, foi feito o diagnóstico, no início não recebeu reposição, acho que às vezes o diagnóstico demora para ser feito.
recebeu alta com 20 dias para segmento multiprofissional e depois ele agravou a hepatosplenomegalia, com piora neurológica, com engasgos frequentes, episódios de apneia. Então, a apneia é uma coisa que chama atenção no recém-nascido, é um sinal é um sintoma que sugere uma doença grave. Aqui, no caso, a gente pensaria em alguma coisa neurológica, tá? Mas a apneia pode ser respiratório, pode ser infecção, pode ser simplesmente imaturidade, se for um prematuro, por exemplo. Aqueles bebês bem pequenininhos podem ter apneia por imaturidade só. E com a manutenção da necessidade da sonda, evoluiu com déficit ponderostatural e evoluiu para óbito aos 2 meses de idade por falência hepática e insuficiência respiratória. Então aqui tem uma foto do nenê já diferente daquela primeira. Esse aqui já está mais desnutridinho, a barriga, né? Um abdômen muito volumoso e mantém o opistótono naquela posição com a cabeça para trás, assim, que sugere uma alteração neurológica. Bom, para esse paciente foi feito o diagnóstico de doença de Gaucher e através da dosagem dessa glucocerebrosidade dos leucócitos. Além disso, você pode pedir essa outra enzima, a beta-D quitotrioxidase no plasma. Você pode fazer análise molecular através da pesquisa da mutação patogênica, que é essa mutação que aparece na tela, em homozigose para esse gene GBA. E, às vezes, se você não tem acesso às dosagens enzimáticas ou análise molecular, às vezes é muito caro, o seu laboratório não faz, tem que mandar para outro lugar, demora muito, a gente pode fazer a biópsia de medula óssea e a biópsia pode mostrar a presença das células de Gaucher. Então, como conclusão nesse caso, a gente tinha um recém-nascido de termo, que tinha uma icterícia, esclarecer é uma icterícia precoce, uma hepatosplenomegalia, o opistótono, que sugere uma doença neurológica, e a doença de Gaucher como conclusão. Então aqui tem as figuras, onde a gente pode ver a figura da esquerda, as células de Gaucher que tem essa aparência de papel amassado, desculpa. É um acúmulo dos glicolípides nos lisossomos dos macrófagos em geral, que são chamadas células de Gaucher. E isso pode acometer tanto medula óssea, mas também fígado, baço, pulmão, sistema nervoso, como provavelmente foi o caso desse neném. Então, a deficiência da glucocerebrosidade dos leucócitos leva ao acúmulo desses glicolípides nas células, e aí se acumula no fígado e baço, leva a um aumento desses órgãos. Medula óssea vai levar a pancitopenia, no caso, essa criança tinha só a plaquetopenia, lembra? Sistema nervoso, ele tinha acometimento neurológico, opistótono, déficit de ponderostatural, não conseguia sugar, não conseguiu se desenvolver adequadamente. Pulmão também, provavelmente foi uma das causas, né? Insuficiência respiratória. Então, esse aí é o desenho das células de Gaucher na medula óssea, tá? Então, para o diagnóstico, é importante lembrar que são 3 subtipos. O mais comum é esse primeiro, que é o tipo 1, que é a forma não neuropática, que é o mais de 95% dos casos, que a sobrevida é boa, tem um acometimento hematológico, uma pancitopenia, tem alteração de ósseos, acometimento esquelético e visceral também, hepatospleno sim, mas é tratável e o paciente evolui bem, pode ter uma vida muito próxima do normal. O tipo 2 é a forma neuropática, tá salientado aqui em vermelho, que é esse caso, é uma forma grave, é uma forma rara, acontece em 1% dos casos, tem um óbito precoce, como foi o caso do nosso paciente, né? Acomete crianças com menos de 2 anos de idade. Esse neném que a gente viu já nasceu assim, já era recém-nascido com isso. Tem um acometimento neurológico precoce, com estrabismo, opistótono, convulsões, então é um quadro predominantemente neurológico. E o tipo 3 é uma forma neuropática crônica, que é uma apresentação mais tardia, na infância ainda, mas não logo de pequenininho, acomete 2 a 3% dos casos, tem envolvimento visceral variável, neurológico leve, e todos os 3 tipos podem ter hepatosplenomegalia e também citopenia. Citopenia é a redução de alguma contagem celular do sangue, né? Então, geralmente a anemia, que é mais frequente, mas também pode acontecer pancitopenia. Aqui são os achados radiológicos de 32 casos da doença de Gaucher. Então, vocês veem que na primeira linha, a osteopenia difusa, 100% dos indivíduos apresentam osteopenia.
A imagem frasco de Erlenmeyer eu vou mostrar no próximo slide, um raio-x 93%, alterações articulares em 40%, necrose de cabeça de fêmur 28%, então ficar atento, às vezes você tem um paciente, criança, que vem com aumento do volume abdominal, hepatospleno, tem uma dor no quadril, quando você vai ver o raio-x tem alguma necrose de cabeça de fêmur, tem que pensar em doença de Gaucher. Lesões líticas em 28% dos casos, fratura patológica, isso por osteopenia e alterações líticas, né? Às vezes acontece a fratura patológica, 9%, necrose de cabeça de úmero, 6,2%. Aqui estão os raios-x, o primeiro da esquerda, esse figura síncro, é uma coluna lombar, que refere que tem uma fratura de corpos de T12 e L4, acho que vocês conseguem visualizar aí, dá uma reforçada, acho que dá para ver. Figura 1 é essa do meio, que é essa deformidade dos fêmures em frasco de Erlenmeyer, então fica com o formato daquele frasco de laboratório, e você vê a osteopenia também, distal ali. E a figura 6, essa aqui da direita, mostra o úmero com um achatamento, irregularidade, ou seja, com uma necrose da cabeça do úmero. Muito bem. Terceiro caso, HASV, 6 anos, natural de procedente de Cubatão, São Paulo. Esse é um caso que veio para o Itaci, era um caso da hemato mesmo. A mãe notou uma massa abdominal há 2 anos, acompanhada de palidez e icterícia. Assim, a queixa é que ele veio encaminhado da UBS para segmento, paciente que estava perdido na vida. Esse aqui, infelizmente, é um caso de negligência familiar. Vamos lá, então massa abdominal há 3 anos, acompanhada de palidez e icterícia, foi investigado em outro serviço e foi feito o diagnóstico de anemia falciforme, mas não fazia acompanhamento, nem tratamento e também não tinha nenhuma queixa, ou seja, ele veio encaminhado de Secretaria da Saúde, caiu assim no Itaci já com 6 anos de idade, sem segmentos. Vamos começar daí que já está errado, porque a anemia falciforme no Brasil, a pesquisa de anemia falciforme é feita no teste do pezinho, então essa criança já teve uma falha aí, porque ela devia estar fazendo acompanhamento no centro de referência já desde o diagnóstico. Então não é para fazer o diagnóstico com 3, 4, 5, 6 anos de idade, isso era quando eu era residente há muitos anos atrás, agora não é mais assim, então o pediatra tem que ficar muito atento. E, em geral, em alguns lugares isso é muito organizado, o teste de triagem neonatal positivo vai para o centro de referência, aí ele é cadastrado e a criança faz acompanhamento, mas às vezes um outro pode escapar, que foi o caso desse paciente, mas aqui não tinha nenhuma queixa aguda no momento da consulta. De ISD ele tinha só icterícia recorrente. De antecedentes pessoais, aqui eu até coloquei teste do pezinho normal SIC com asterisco, porque isso aqui é que provavelmente não foi visto, porque se ele já tinha o diagnóstico, não tem como o teste do pezinho ser normal. Já tinha tido 2 internações com história aguda de palidez, presta atenção, 2 internações com história aguda de palidez, adinamia, sonolência, dor abdominal, com necessidade de transfusão de sangue. E alta cerca de 2 dias após. O que é isso? Esse quadro é a descrição de sequestro esplênico, que acontece na criança com falciforme, antes dos 5, 6 anos de idade, antes da asplenia funcional que acontece nesse paciente. Então, essa descrição é exatamente o que acontece no sequestro, ou seja, a criança aparece com uma anemia aguda, ou seja, palidez, adinamia, né, sonolência, são sintomas de anemia, dor abdominal por causa do aumento súbito do baço, precisa de transfusão, que é o tratamento, que reverte a esplenomegalia, reverte o sequestro, e tem alta 2 dias depois, bem, porque reverteu, tirou da emergência. Então isso é uma típica descrição de um sequestro esplênico. Não tinha crises de dor, pneumonias, surpreendentemente, porque são causas importantes e frequentes de internação na doença falciforme, as crises de dor, né? E a síndrome torácica aguda. Né? De antecedentes familiares não tinha caso de anemia na família, de vacinação estava faltando pneumo 23, reforço de DPT e SR, ou seja, um pouquinho de falta de acompanhamento mesmo, que essa criança já devia ter essas vacinas na carteira de vacina. E aqui eu pus só que é uma observação, que a mãe era má informante, pouco falante, bem dispersa, a mãe muito, depois de um tempo a mãe simplesmente saiu do caso, foi morar em outro lugar, arranjou outro companheiro,
E a criança ficou com um pai que nessa primeira consulta ela dizia que o pai estava preso. No exame físico, a criança tinha um peso com Z-score 0,25, estatura com Z-score 0,42, bom estado, só que a residente que atendeu achou um aspecto emagrecido. Eu pus interrogado aqui, isso é uma coisa que vocês podem, às vezes, colocar no prontuário, não tem problema você deixar interrogado, sabe por quê? Isso para mim é um alerta de que eu fiquei em dúvida mesmo, se ele está emagrecido ou não. Obviamente, você tem critérios objetivos para saber se o peso e a estatura, ou seja, se o tamanho da criança é normal para a idade, que é essa avaliação de cima aí do Z-score. Mas o emagrecido talvez fosse por causa do aumento do volume abdominal, que era desproporcional às extremidades. Mas enfim, não está errado colocar assim, não pode colocar termos leigos ou termos... Leigos eu digo, se a gente for sick, né, que o paciente falou aquilo, não tem problema, mas você vai tentar citar e descrever da melhor maneira, mas às vezes você fica em dúvida se ele está emagrecido ou não. Consciente orientado, descorado 4 cruzes, hidratado, ictérico 2 cruzes, eupneico, afebril e boa perfusão. Frequência cardíaca 92, respiratória normal, PA normal para a idade, ausculta respiratória e cardíaca normais. E o abdômen era globoso, flácido, indolor e com fígado a 4 centímetros e um baço grandão abaixo da cicatriz umbilical. Vocês pensem nesse paciente em comparação com aquele primeiro caso que era da doença de Gaucher. Doença de Gaucher não, desculpa, a leishmaniose, que tinha febre e tinha dor abdominal. Esse aqui não tinha dor abdominal, tem um baço gigantesco, né, abaixo da cicatriz umbilical, ou seja, um baço bem grandão, não está febril, está em bom estado. Quer dizer, isso aqui é crônico, né? Então, o baço ou o fígado aumentados, se eles já estão aumentados cronicamente, fala a favor de uma doença mais crônica, que é a anemia falciforme, que é uma doença congênita, então já nasceu assim, né? Não é que apareceu assim de repente. Sem edemas, pele normal e sistema nervoso normal. Então, os principais achados de história são o paciente descorado, a hepatosplenomegalia, a icterícia, certo? Principais achados de exame físico, é isso que eu acabei de citar também. Algum sinal e sintoma que faltou ser pesquisado? Hábito intestinal, sono, enfim, tem várias outras coisas, que alimentação, se ele tem uma alimentação normal, né? Aqui não é sinal e sintoma, é o resto da anamnese, né? Não é só sinais e sintomas, né, que a gente pesquisa, são todas as outras coisas que acompanham a anamnese, mas, enfim, faltam outras coisas aqui nessa descrição, talvez ou eu não coloquei ou realmente não foi perguntado, mas sempre é um alerta para a gente perguntar tudo. Prováveis hipóteses diagnósticas, nesse caso o paciente já tinha um diagnóstico, já veio com um diagnóstico de anemia falciforme, episódios prévios de sequestro esplênico, né, e a vacinação incompleta, etc. É possível fazer o diagnóstico só com essa história, exame físico. Esse paciente já tem o diagnóstico, mas ele também não trouxe nenhum exame complementar de fora, então a gente fez os exames aqui. Então o hemograma mostrava uma anemia, olha lá, o HB de 6, hematócrito 19, VCM 79, no limite inferior, leucócitos 15.000, tem uma leucostose discreta, isso é visto na anemia falciforme por causa da medula que é hipercelular. Plaquetas também, tem uma discreta plaquetose, que é um normal de plaquetas até 450.000, então está um pouquinho aumentado sim. Um reticulócito aumentado, desculpa, ficou errado, está faltando reticulócitos, 12%, bem aumentado, o sinal de hemólise, né, que o reticulócito é o precursor da hemácia, então numa anemia hemolítica, em todas as anemias hemolíticas ele vai estar aumentado. DHL bem aumentado, 1516, bilirrubina aumentada às custas de indireta, então fala a favor da hemólise mesmo, ou seja, acho que não é nada hepático, né? Essa bilirrubina direta está normal. A eletroforese mostrou uma ausência de hemoglobina A1, uma S de 90,5%, A2 7,5% e a fetal de 2%. Então, se ele não tem A1, ele não fabrica cadeias beta normais e ele só tem uma S que é bem alta. Então ele tem uma mutação para a doença falciforme, só que essa hemoglobina A2 aumentada sugere a concomitância de um outro distúrbio junto em heterozigose, que então de talassemia. Então ele é um paciente com S-beta talassemia ou doença falciforme S-beta, tá?
insuficiência de vitamina D, B12 e ácido fólico normais. Aí a gente sempre colhe as sorologias, porque o falciforme, esse paciente já foi transfundido, ou mesmo que ele não tenha sido transfundido, a gente sempre tem uma preocupação de colher as sorologias que podem ser de transmissão viral, tá? O ultrassom de abdômen mostrou uma hepatosplenomegalia homogênea, então não tem cisto, não tem nada de diferente, não é tumor, não é nada assim, não tem outras coisas junto, né? Então você vê que os exames complementares a gente afasta algumas coisas, e o ecocardiograma tinha uma dilatação discreta de ventrículo esquerdo com uma fração de ejeção normal. Talvez a dilatação discreta já é consequência da anemia crônica que esse paciente apresenta. Esse HB de 6, ele não é agudo, tá? Tanto que vocês viram que o paciente estava com a frequência cardíaca boa, não estava dispneico, estava andando direitinho, conversando normal. Então é uma anemia adaptada, mas já tem algum grau aí de insuficiência cardíaca, né? Talvez se ele fizer esforço maior ele não vai conseguir, não vai aguentar. Iniciamos a reposição de ácido fólico e vitamina D, vacinação para pneumococo, que precisa completar, hepatite, DPT, CSR, orientações para hidratação, prevenção das crises de dor, reconhecer o sequestro, síndrome torácica. Então, orientação nas doenças crônicas é muito importante. Na doença falciforme, que é uma doença que cursa com crises agudas, o paciente precisa estar muito orientado a respeito da apresentação das crises, como que é, o que é uma crise de dor, o que é uma síndrome torácica aguda, o que precisa fazer, precisa ir para o hospital, febre, tem que vir, enfim, a gente sempre orienta muito o paciente. Orientação genética para a ciência da família sobre a etiologia da doença e recorrência nas próximas gerações, isso faz parte de toda a orientação, de toda a genética. A anemia falciforme é uma doença de transmissão autossômica recessiva, então os pais provavelmente são traço, um é traço falciforme e outro é traço talassemia, né, nesse caso, tá? Porque a criança é um duplo heterozigoto, então ele herdou 2 defeitos genéticos na mesma, enfim, nele mesmo, mas funciona como anemia falciforme porque ele tem uma alta concentração de hemoglobina S e tem hemólise, tem crise de dor, tem todas as morbidades da anemia falciforme. Programação de esplenectomia, porque a gente indica a esplenectomia após os episódios de sequestro por causa da recorrência do sequestro. Então a gente indica a esplenectomia cirúrgica mesmo. Muito bem, então era um paciente com doença falciforme S-beta, sequestro prévio e alerta para a situação social do paciente. Só para lembrar que no primeiro quadro de cima da esquerda é a mutação na cadeia tem uma mutação do gene que codifica a beta-globina, então tem uma troca de ácido glutâmico pela valina e vai se formar então uma hemoglobina anormal S, que tem uma carga negativa, e ela vai em condições de desoxigenação, como esse slide, essa figura da direita, perde oxigênio, forma esse polímero, as moléculas elas se aglomeram, agregam, e forma um polímero alongado que aqui na parte mais da direita aqui mostra então ele se depositando dentro do... Ficam lado a lado ali no citoplasma da célula e modificam o formato do eritrócito, da hemácia. E na microscopia eletrônica, nessa foto de baixo, dá para ver o formato alongado, até umas perninhas a mais aí. E à esquerda, aqui embaixo, vocês podem ver um esfregaço de sangue periférico de anemia falciforme com as células em foice, só que tem vários outros formatos celulares, né? Essas outras mais alongadinhas, parecem umas bananinhas, assim, nem todas são foice mesmo, mas tem várias assim alongadas. Isso não é normal, isso também são células que já sofreram, a hemoglobina sofreu para polimerização e ficou desse jeito. Mas tem massa em alvo, tem dacriócito, tem hipocromia, macrocitose, microcitose, então são células de vários formatos. Essa é a microcirculação da anemia falciforme, na arteriola pré-capilar aqui do lado esquerdo, predomina a hemólise com liberação de hemoglobina livre que atrapalha o metabolismo de óxido nítrico, tá vendo os xizinhos ali no NO? Então isso leva a vasoconstrição, porque o óxido nítrico é o nosso vasodilatador natural, né? E do lado direito, aqui na vênula pós-capilar, predomina um mecanismo de adesão das moléculas às células do endotélio. Então, estimulação de tanto células vermelhas quanto ali é um monócito, mas também de plaquetas. Então, isso também dá vasoclusão do lado de cá.
Então as células do lado de cá têm hemólise, só que como elas estão falsizadas, aqui bem no capilar tem o eritrócito falsizado, ou seja, tem uma vasoclusão mecânica também. Mas não é só isso, então são esses mecanismos diferentes que levam à vasoclusão, e aí a doença aparentemente tem 2 polos de apresentação clínica, esse da esquerda que é relacionado lá em cima à hemólise, disfunção endotelial, que está relacionado, agora olhando lá embaixo nessa flecha azul, o decréscimo da bioatividade do óxido nítrico, que leva à hipertensão pulmonar, úlcera de perna, priapismo e AVC. E do lado direito, um outro polo de apresentação clínica que está relacionado à viscosidade e vasoclusão. Aqui embaixo, na seta azul, aumento da vasoclusão, né? Isso leva a aumento de vasoclusão, que leva às manifestações de dor, crise de dor, síndrome torácica aguda e osteonecrose. Parece que um paciente se comporta mais de um jeito, outro mais de outro, mas não é tão matemático assim. De qualquer forma, é um espectro grande de manifestações da mesma doença. Então, as complicações agudas são essas, vou falar rapidinho sobre cada uma. A crise de dor aqui à esquerda, essa é uma arte de um artista americano que retrata, né, a intensidade e o sofrimento da crise de dor, é o marcador da doença, frequente em toda a vida do paciente, né, as crises de dor. A dactilite, que é essa foto da direita, que está bem característica, essa é uma foto do Google, mas é bem assim mesmo, paciente com criança pequena, né, vocês veem que é um lactente, a criança deve ter 2 ou 3 anos, é dedinho de quase neném, né. Então pode acontecer a partir dos 6 meses de idade, que é a vasoclusão dos metacarpos, as 2 mãos, até a mão está inchada aqui, né? Isso é bem doloroso. A síndrome torácica aguda, que é um quadro pulmonar agudo, que pode ser uma pneumonia infecciosa, mas pode ser vasoclusão pulmonar e pode ser embolia gordurosa da medula óssea e vasoclusão e oclusão pulmonar por esses êmbolos de gordura. Do lado direito, o sequestro esplênico, aqui está um nenê, é uma coisa que acontece na criança pequena, até os 5, 6 anos de idade em geral. Vocês veem que alguém desenhou o baço ali, então a gente sempre ensina a mãe na consulta de rotina a palpar o baço, reconhecer o tamanho do baço, para se a criança apresentar sintoma de anemia, adinamia, palidez, astenia, sucção débil, enfim, ela palpar o abdômen e achar que o baço está aumentado, ela tem que ir para o hospital, porque pode ser um sequestro esplênico. Então a gente colhe a hemoglobina, vai estar mais baixa do que em geral está no basal, no ambulatório, a criança vai estar mais hipoativa, então transfundindo melhora. Isso é que esse nosso paciente teve aqueles 2 episódios. AVC, o acidente vascular cerebral é o clássico, é oclusão, dependendo de onde for o território acometido, a tomografia vai estar alterada e vai ter uma alterações motoras. As febres e infecções, elas são muito frequentes, porque o paciente sofre o que a gente chama de astenia funcional, por causa dos infartos sucessivos do baço, ele perde a capacidade de opsonização, então leva, é como se fosse um imunodeprimido, né? E as infecções têm que ser prontamente avaliadas. O priapismo acontece em 10 a 15% dos pacientes de sexo masculino, mais comum na adolescência e no adulto. É uma ereção dolorosa do pênis, tem que ser prontamente tratada. Muito bem. Agora o último caso, que é uma menina de 5 anos, natural de São Paulo, esse é um caso lá do Itaci também. Ela procurou o serviço com febre intermitente de dor e dor abdominal há 1 semana. E na história, então, ela tinha, o início era uma febre intermitente há 1 semana, melhorou com paracetamol, mas aí ela começou a apresentar também dor abdominal difusa, leve, sem alterações de hábito intestinal, sem queixas urinárias, só que evoluiu com palidez progressiva, aí já não gostei. Adinamia e inapetência há 3 dias. A dinamia e inapetência pode ser, por exemplo, as gripes têm isso, não é? Mas palidez não, hein, gente? Então, tem que tomar cuidado o paciente com palidez. Aí, seguindo ali, procurou o serviço médico, foi diagnosticado infecção de garganta, entre aspas, foi prescrito amoxicilina, que ela começou a usar, mas ela começou a vomitar após a medicação, e aí, hoje, apresentou cianose e tremores, com temperatura de 39 graus. E esse episódio de cianose e tremores é o que a gente chama de bacteremia, que é provavelmente algum agente infeccioso dando uma voltinha na circulação sanguínea, então causa uma liberação de
de pirógenos, e então o paciente está com febre, ou então está hipotérmico, às vezes também já aconteceu assim, ou então sobe rapidamente a temperatura e apresenta tremores e cianose, é o que a gente chama de bacteremia. E dor e edema em tornozelo direito hoje também, então uma coisa que apareceu meio rápido. Muito bem. De SDA não tinha nada, diarreia imatúria, não sabe sobre perda de peso, tinha só uma rinite alérgica, usava budesonida, tinha um irmão saudável de 10 anos, só com rinite, pais saudáveis e a vacinação completa. Então vamos lá, a chegada ela estava em bom estado, regular para bom estado, só uma amidalite, será? Bom, consciente, ativa, descorada 3 cruzes, então aquela palidez da história é real no exame físico, estava bem descorada. Hidratada, eupneica, afebril, perfusão periférica pouco lentificada. Aliás, afebril não, desculpa, ela estava febril, ó, embaixo tem a medida da temperatura de 39, frequência cardíaca 130, estava um pouco taquicárdica, respiratória normal e a PA ok. Orofaringe normal, então, ou não era amidalite antes, ou já tinha melhorado a amidalite, apesar de que acho que ela não chegou a tratar devidamente, então provavelmente não era amidalite. É que é muito comum, né? Muito comum não, a gente às vezes vê, né? O paciente refere tratamento para amidalite, no fim era outra coisa. Linfonodos palpáveis em ambas as cadeias cervicais superiores, mais submandibulares, um pouco endurecidos. Aqui de novo o colega colocou esse ponto de interrogação, porque ele ficou um pouco em dúvida. Agora, já chama atenção, né? Linfonodos palpáveis endurecidos, porque uma amidalite, uma faringite, ela pode levar uma linfonodomegalia reacional, né? Próxima ali, né? Mas não gânglios endurecidos, né? Então, isso aqui já chama um pouquinho mais atenção. A ausculta normal e o abdômen semigloboso, levemente distendido, que também não está muito normal, a menos que o paciente seja muito constipado, ele vai ficar distendido, mas ela tinha dor abdominal. Doloroso, a palpação superficial e profunda, só que a descompressão brusca era negativa, e tinha um fígado a 3 centímetros e um baço a 2, o que não é normal numa criança de 5 anos, lembra, é normal lá no recém-nascido, que o baço pode ser até 3,5, o fígado até 3,5 e o baço até 2. Se fosse um recém-nascido, essas medidas estavam ok, mas não numa criança de 5 anos. Ambos de consistência um pouco endurecida, então fígado e baço endurecidos também chamam atenção para a doença um pouco mais grave e não simplesmente uma doença benigna, viral benigna, sem edemas pré-tibiais, mas com edema e dor em tornozelo direito e sistema nervoso normal. Muito bem, então achados de história, exame físico. A história chamava atenção, essa febre intermitente, a dor abdominal, palidez com a dinamia, depois começou com vômitos, depois edema do tornozelo e essa bacteremia que teve hoje. Uma história um pouco assim, cheia de vários sintomas, né? Não tem um sintoma super específico de alguma coisa, né? Exame físico mostrava um paciente em irregular estado, descorada, quer dizer, ela deve ter uma anemia. O abdômen chamava atenção, a distensão, a dor, a hepatospleno, os gânglios, né, os linfonodos. Mais alguns sinais e sintomas a serem pesquisados. Contato com animais, viagens recentes, né, além dos sinais e sintomas, outras perguntas em relação à história, lembrar de sempre perguntar, bom, agora que a gente está vivendo epidemia de coronavírus, é muito importante perguntar várias coisas, contato com pessoas doentes, no início das epidemias é importante as viagens, enfim. Prováveis hipóteses diagnósticas, então deve ter uma anemia, tem uma hepatospleno, tem o tornozelo, que eu não sei onde encaixa em tudo isso, será que tem trauma, não tem trauma? Esquecemos de perguntar ou esquecemos de negar? Nega trauma no tornozelo, né? Bom, é possível fazer diagnóstico só com história e exame físico? Etiológico, acho que não, né? E aí a gente precisa então pedir alguns exames complementares. Então vamos lá. O hemograma sempre é pedido, então tem uma anemia, HB de 8, leucócitos 4.500, com uma neutropenia leve, aqui 20% de neutrófilos que dá 900, o número absoluto de neutrófilos normal é acima de 1.500, plaquetas 100.000, que também tem uma plaquetopenia, leve, mas tem, DHL um pouco aumentado, bilirrubina normal,
a STLT um pouco aumentadas, essas aqui são TGO e TGP, e ácido úrico de 7, ou seja, chama atenção, será que ela tinha gota? É isso? Hiperuricemia, mas assim, não é agudo que aparece, né, o edema do tornozelo. Bom, aí frente à febre e aquela bacteremia, lá colheram hemocultura, que veio negativa no fim, urocultura negativa, e o raio-x era normal. Muito bem. Agora, ela tinha uma pancitopenia, certo? Então, isso é uma das lições mais importantes dessa aula. Em frente a uma pancitopenia, numa suspeita de uma infiltração de medula óssea, ou por leucemia ou linfoma, para você avaliar os precursores hematopoéticos, pancitopenia igual a mielograma, a menos que seja uma coisa que é altamente infecciosa, você vai observar, mas nesse caso ela tinha linfonodos, hepatospleno, neutropenia, bacteremia, então a gente foi fazer um mielograma. E o mielograma mostrou-se hipercelular, com 80% de células pequenas, alta relação nucleocitoplasmática, característica de blastos linfóides, ou seja, é uma leucemia linfóide aguda L1, LLA L1. L1 que é uma classificação morfológica, tá? Além do mielograma, a imunofenotipagem complementa o diagnóstico, que mostra melhor qual é o antígeno que está presente, que é esse CD10 aí, que é o antígeno comum das LLAs. A citogenética sempre é colhida também para pesquisa de alterações citogenéticas que são presentes nas leucemias, algumas são favoráveis, outras são desfavoráveis, então aqui mostrou um cariótipo normal, um cariótipo com bandas normal, e o líquor também nas LLAs é feito um exame de líquor com pesquisa das células neoplásicas para ver infiltração do sistema nervoso, se tem ou não tem. Então o líquor veio com uma célula com a citologia oncótica negativa. Então era uma leucemia linfoblástica aguda L1, cala positivo, sistema nervoso negativo, é assim que o pessoal da onco coloca, né? E neutropenia febril com bacteremia. Neutropenia, porque ela tinha neutropenia no hemograma, febril, né? Veio com febre, e essa bacteremia, no fim, a hemocultura veio negativa, a gente não isolou o agente, mas o que foi feito com essa paciente? Ela foi internada, sempre, lógico, né? Suporte, hidratação, monitorização e aquele ácido úrico. Aquilo ali já é uma síndrome de lise tumoral. Quase 100% dos pacientes vão ter síndrome de lise tumoral, né, das neoplasias, né, mesmo as leucemias. Ela tinha uma pancitopenia, quer dizer, ela não tinha uma superleucocitose, mas mesmo assim as células elas são destruídas, não são células que têm uma sobrevida normal, aqueles blastos, né. Além disso, a pancitopenia é por causa da presença dos blastos na medula óssea. Então ela não está conseguindo produzir as células normais, os eritrócitos normais, leucócitos normais e plaquetas normais. Recebeu antibiótico terapia com cefepime empírica, né, pela presença de febre e neutropenia. O cefepime é um antibiótico de amplo espectro para cobertura para gram-negativos, que é a preocupação inicial do paciente com neutropenia. Iniciou o protocolo de quimioterapia. Aqui no Itaci a gente faz agora não é mais 2009, já é acho que é o 2009 ainda, o protocolo LLAB-GBT, é o Grupo Brasileiro de Tratamento de Leucemias na Infância. Então, os pacientes oncológicos, eles são tratados em protocolos multicêntricos para poder avaliar a resposta dos vários centros. Então você junta vários casos, fica melhor para você avaliar a resposta ao tratamento e propor melhorias e modificações dependendo da sua análise. Então isso já é feito já há muitas décadas até, né, os protocolos multicêntricos já nos Estados Unidos, na Europa, enfim. A paciente ficou afebril, apresentou resposta satisfatória ao tratamento, a gente chama de remissão, quando a gente colhe a medula no D14 da químio e não tem mais blasto, então ela entrou em remissão, teve alta para segmento ambulatorial, segue a quimioterapia ambulatorial. Então, só para lembrar alguns achados mais frequentes, os principais achados clínicos no diagnóstico de LLA, foi que o mais frequente é que 80% é palidez. 80% dos pacientes têm palidez. 68% é hepatospleno, 63% tem esplenomegalia, olha lá, febre 61%, então é frequente. Sangramentos 48% é por causa de plaquetas, né? Se a plaqueta estiver muito baixa. Dor óssea, 23% nem é tão importante, né?
adenomegalia, lá 50%, às vezes não tem gânglio palpável, mas essa paciente tinha linfonodos aumentados e endurecidos, artrite, lá 13%, então a artrite é uma infiltração da articulação mesmo, com inflamação, por causa da infiltração mesmo pela leucemia. Massa mediastinal, tá errado aqui, mediastinal, é mediastinal, 50% a 60% acontece nas leucemias T, e infiltração testicular nos meninos pode acontecer, então a avaliação da bolsa escrotal é super importante, ultrassom para ver se não está aumentado, endurecido, porque pode haver infiltração testicular pela leucemia também. Então, os fatores de risco para leucemia, o doutor Vicente já falou sobre isso, o diagnóstico é o hemograma, é o mielograma, imunofenotipagem, o tratamento é quimioterapia, raramente se indica radioterapia do sistema nervoso, alguma outra situação, o prognóstico é bom das LLAs e a sobrevida também, ela é muito boa, o doutor Vicente já falou sobre isso. Aqui só estão as lâminas, essa então são esfregaços da medula óssea. Vocês podem ver que os blastos, esses aqui são os L1s, que é bem, os blastos são muito parecidos, praticamente do mesmo tamanho, bem parecidos assim, mas tem bastante. Essa de baixo, a direita, ela tá bem hipercelular, ou seja, tem muita célula, então isso não é de jeito nenhum, não é normal de jeito nenhum. Esses blastos assim, bem frequentes e parece um linfócito, mas é um linfócito diferente, então ele não tem grânula que nem os blastos mieloides, são blastos linfóides esses aqui, mas eles não têm, eles são bem parecidos. Muito bem, então os 4 casos são 4 diagnósticos completamente diferentes, mas muitos sintomas parecidos, a febre, aumento do volume abdominal, dor abdominal, né? Sintomas inespecíficos, porque os sintomas são inespecíficos. Os exames complementares, em geral, são colhidos os mesmos exames gerais, só que a gente precisa sempre de exames complementares específicos para o diagnóstico. Então, isso é o painel da hepatosplenomegalia na infância, aqui está um painel dos casos. Então, lembra primeiro da leishmaniose, febre e tal, a história, sem saneamento. Aqui, ó, no exame físico, todos eles estavam irregulares, exceto o falciforme, que já era crônico, que estava só de consulta de rotina, estava em bom estado, mas a maioria tem o quê? Descorado, ó, icterícia apareceu aqui, o baço aumentado, o baço bem aumentado, o fígado aumentado, só a leucemia tinha linfonodo, os outros não tinham linfonodo. E os exames complementares, ó, todo mundo ganhou hemograma, TJ-TGP, DHL, ó, todo mundo ganhou. Esse aqui do Gaucher não tinha DHL, mas acho que não tem no relato, mas ele deveria ter colhido sorologias para pesquisa de infecções congênitas, culturas, raio-x. Então, são vários exames que a gente colhe parecidos para fazer o diagnóstico. Então, e depois os diagnósticos, os exames de diagnóstico etiológico, né, que são os mais importantes, mas os exames complementares já dão pistas para a gente, mais a epidemiologia e chamando a atenção uma coisa ou outra para que lado que a gente vai no diagnóstico, tá bom, gente? Muito obrigado, era isso. Se vocês quiserem mandar por e-mail, mandar para a Ellen as dúvidas, se faltou alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, pode falar comigo, tá bom? Obrigada, gente.